Bíblia Sagrada, edição ecumênica de 1972 da Barça. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento. Introduções aos livros históricos. Interpretação ortodoxa por Nicolaus Pan Bratsiotis, professor de Ciência Bíblica na Antiga Universidade de Atenas. Narração de Margarete Vital. Josué. O título do livro tem relação com Josué, que significa de Josuá, o Senhor, a salvação, que, tendo sucedido a Moisés, conduziu à conquista da terra prometida com a proteção de Deus na batalha e a distribuição daquela entre as 12 tribos de Israel. Este é o tema do livro, que quer demonstrar que somente com a admirável intervenção divina e com o cumprimento da divina promessa, Israel conseguiu superar as suas duras lutas. O livro está dividido em 3 partes. A parte histórica, 1SS, que continua e termina o primeiro período histórico do povo eleito começado no Êxodo. A parte geográfica, 13SS, que descreve a distribuição da terra prometida, e a conclusão, 23 e 24, que relata as últimas recomendações de Josué, a renovação da aliança, a sua morte e sepultura. Com o importante material histórico do livro comprovado por descobrimentos arqueológicos recentes, se harmonizam os acontecimentos históricos da salvação, a contemplação dos quais conduz Josué a conclusões e conselhos muito instrutivos. 24, 13 SS. Estes são acontecimentos que se introduzem com a segurança do próprio Deus a Josué, na continuação do auxílio sobrenatural divino e no cumprimento da divina promessa. 1SS. E concluem com a realização de todas as promessas. 21, 43 SS, com a consequente demonstração da fidelidade de Deus ao povo eleito. Interpretação ortodoxa para o livro Juízes. Com o nome de Juízes, se traduz o termo hebraico Shofretim, que indica os instrumentos favoritos da graça de Deus, os quais são os protagonistas do livro e atuam especialmente em circunstâncias difíceis, conforme, porém, 4SS, como chefes enviados por Deus e salvadores, 3, 9, 15, das suas tribos ou de todo o povo da opressão dos inimigos, chefes que são vitalícios, mas não hereditários. A história recorda 14 juízes, primeiro Otoniel, último Samuel, enquanto o presente livro recorda somente 12, dos últimos, que foram Eli e Samuel, se ocupa o 1 de Samuel. 6 maiores e 6 menores, que se apresentam no período dos 150 anos de teocracia israelita, desde a morte de Josué até a instauração do reino, durante o qual, contrariamente ao período de Josué, prevalece uma confusão política social e, além disso, moral religiosa, como aparece no verso 17:6, com o qual termina também o livro. Este livro está composto de 2 introduções que se referem à situação nacional, 1SS, e religiosa, 2,6SS, respectivamente, uma parte central, 3,7SS, que contém narrações de extensões variadas sobre os 12 juízes, e 2 apêndices históricos que se referem aos acontecimentos característicos da época nas tribos de Dan e Benjamim, e de forma geral descrevem a situação religiosa, 17SS, ética e política, 19 a 21. A contemplação teológica da história é evidente e determina como sua finalidade, já no início do interessantíssimo livro, o doutrinamento exemplar de Israel pelo esquema profético da história que continuamente se repete. Queda da idolatria, castigo divino, com o abandono aos inimigos, penitência, e volta ao verdadeiro Deus, salvação, por meio dos juízes enviados por Deus. A teoria em torno das fontes do Pentateuco tem sido aplicada inclusive no caso presente, porém sérios testemunhos nele contidos convencem de que a obra conserva narrações da época dos juízes e que o seu redator, tradição judaica, Samuel, escritor profético que faz uma crítica dos acontecimentos, viveu depois da instauração do reino, mas antes da ocupação de Jerusalém por Davi. Interpretação ortodoxa para o livro Ruth. Este livro, literariamente excelente,
Obra mestra cheia de graça idílica fala de Ruth, a moabita que no período dos juízes casou-se com um belemita, mas ficou viúva, assim como sua sogra, a qual não abandona, mas que com ela regressa de Moabe a Belém, onde para sua manutenção respiga nos campos do seu parente Booz, também fala Boaz, nascido de um desconhecido. A conselho de sua sogra e valendo-se do direito do matrimônio levirático, Deuteronômio 25, 4 SS, casa-se com ele e dá à luz a Obed, avô de Davi. O autor desconhecido pretende esclarecer a descendência de Davi. Também tenta propor o exemplo muito edificante de Ruth, que, mostrando autênticas e elevadas virtudes femininas e sacrifícios de si mesma, é premiada por Deus. Além da finalidade histórica e didática, o livro tem um alto propósito teológico. Ele declara a universalidade do Deus do Antigo Testamento, que, quebrando as miras estreitas do seu povo eleito, abre uma porta da salvação na verdadeira devoção e fé, que também existe entre os inimigos de Israel de religião diversa, e mostra Ruth, moabita pela carne, porém israelita no espírito, ascendente materna do maior líder depois de Moisés, inclusive do próprio Messias. Interpretação ortodoxa para os livros 1 e 2 Samuel. A excelente divisão em duas partes deste livro foi feita provavelmente pelos 70, que tinham um texto diferente do hebraico, 1 e 2 Reis. A sua narração singular, que fala amplamente da vida e obras do último e mais importante juiz, Samuel, de onde o livro toma o nome, pai da profecia clássica, tem por tema a instalação do reino fundado por Deus entre o marco da teocracia israelita e, sobretudo, a legitimação e confirmação desta na casa de Davi em relação à expectativa messiânica. E 2.10, 2.7, 8 SS, Isaías 11, 1 SS. O conteúdo dos livros, que abarca a época entre 1100 a 1000, expõe a História dos juízes, sumo sacerdote Eli e o profeta Samuel como pré-história do reino, 1 SS. B. Instalação do reino e a soberania de Saul, 8 SS. A sua ruptura com Samuel, a apresentação de Davi e a sua fuga, a morte de Samuel, a queda e morte de Saul, 13 SS. E C. A soberania de Davi, o pecado e o seu castigo, 2, 1 a 20. Os 21 a 24 são apêndices complementares. A obra, para cuja redação se usaram com habilidade fontes orais escritas contemporâneas aos acontecimentos, 2, 1, 18, etc., com adições posteriores, não é uma história completa e sistemática, mas narrações históricas ordenadas num esquema simples, com uma unidade de ideias. O autor desconhecido, também profeta, de uma grande força literária e historiográfica, considerado da mesma categoria dos historiadores gregos, fornece com admirável imparcialidade, que não evita nem sequer os lados obscuros da vida de Davi, exposições fascinantes, descrições artísticas e ótima psicologia de caráteres. O mencionado autor não ignora as causas da história, porém a compreende e a interpreta baixo a luz da realidade teocrática, reconhecendo a Deus como a causa principal dos acontecimentos e Senhor único da história, teologia da história, sublinhando contemporaneamente os resultados da submissão ou da desobediência à vontade divina, esquema profético. Este modo próprio da historiografia israelita chama-se pragmatismo religioso. Começa no Deuteronômio 28 SS e encontra-se também em Josué e nos Juízes. Interpretação ortodoxa para os livros 13 e 4 Reis. O livro, que inicialmente era um, foi dividido em dois, mas bastante mal, pelos 70. Este livro, compreendendo uma época de aproximadamente 400 anos, continua a história da teocracia israelita baixo os reis, tem como tema a história destes e se divide em História do único reino desde os últimos dias de Davi até a morte de Salomão, 3, 1 SS. História sincronista dos dois reinos desde a sua separação em Setentrional,
Israel, Efraim, Samaria, e meridional, Judá, até a destruição em 722 do nórdico, 3:12, 4:17. E história do Reino do Sul, desde a conquista de Samaria até a concessão da graça ao rei deposto do suprimido, em 586, Reino do Sul, Joaquim, 4:18-28. O livro não oferece uma história completa e sistemática dos reis do povo eleito. Os reis, politicamente importantes, são examinados brevemente. Acontecimentos importantes da história profana não se recordam absolutamente. Somente os acontecimentos com respeito a Salomão e aos profetas Elias e Eliseu são expostos minuciosamente e parcialmente os feitos dos reis que se mostraram a favor ou contra da religião profética, enquanto os outros são mencionados uniformemente. Depois de ter sido determinado o nome e o ano do reinado do correspondente rei de Judá ou de Israel, escreve-se o seu nome e o nome do seu pai, e determina-se a duração do seu reinado. Para os reis de Judá, também a idade que tinham quando subiam ao trono e o nome da mãe. Também é estereotipada a exposição sobre o término do reinado de cada um deles, com o envio numa obra historiológica relativa. Todos os reis são julgados em relação à sua atitude frente a Javé e à sua vontade, assim como em relação ao seu culto legítimo em Jerusalém. Esta atitude constitui para o autor, cada vez, o ponto essencial e importante da história. Muitos têm afirmado que o autor desconhecido, que é fascinado pela legitimidade e pela eternidade da casa de Davi, seja Jeremias. 4:24-17 SS, Jeremias 52, ou um contemporâneo seu, enquanto outros aplicam também aqui a teoria em torno às fontes. Interpretação ortodoxa para os livros 1 e 2 Paralipômenos ou Crônicas. O livro, inicialmente 1, não constitui simplesmente um complemento ou uma repetição da história do povo eleito exposta nas obras precedentes, mas resume indistintamente a história da salvação, desde Adão até o fim do exílio da Babilônia, em 538. De modo particular, esta obra, literariamente singular, compreende listas genealógicas desde Abraão até Davi, 1 SS, História de Davi, 1, de 10-29, História de Salomão, 2, 1 SS, e História dos Reis de Judá, especialmente a dos mais honestos, 2, de 10-36. Esta exposição histórica, que se une às mais velhas obras historiográficas de Israel, ocupa-se principalmente da história religiosa e litúrgica da teocracia israelita, desde Davi até o fim do exílio da Babilônia, enquanto que sobre a época precedente, de Adão a Saul, se contenta em alistar algumas genealogias com breves notas historiográficas e refere-se ao Reino do Norte apenas indiretamente. Interessa-se principalmente pela religiosidade, que se expressa também no culto legítimo e que é grandemente representada por Davi. Daí, a exaltação especial à sua obra preparatória da construção do Templo de Jerusalém e, além disto, a criação por parte dele da organização minuciosa do culto do templo. Davi é idealizado e ignoradas as suas debilidades. É considerado uma figura ideal que domina o passado religioso, igualmente idealizado e apresentado como um exemplo fúlgido, digno de ser imitado por seus descendentes. O mesmo acontece com Salomão, que é exaltado no seu papel de continuador ideal da velha herança religiosa paterna e com maior ênfase como fundador do povo. Proporcionalmente, é julgada a posição positiva ou negativa dos reis de Judá em relação à sua fé em Javé e ao seu apego ao seu legítimo culto. Esta narração especial, que escolhe acontecimentos conhecidos, serve à finalidade exortativa e consoladora do livro, qual quer demonstrar não só que o bem-estar do povo eleito depende da observância da lei divina, mas quer também vivificar a esperança messiânica do povo.
Exortativo significa característico, próprio. Em Paralipômenos 1 e 2, nós vamos encerrar esse áudio, que é a primeira fase das introduções aos livros históricos dentro da interpretação ortodoxa, tá certo? Aqui é a Margarete Vital, eu agradeço a companhia, agradeço que você partilhe com todas as pessoas que você conhece a leitura da palavra de Nosso Senhor. No próximo áudio, a interpretação ortodoxa, na continuidade então de Esdras e Neemias até 1 e 2 Macabeus. Muito obrigada e até lá!